Bom dia, bom dia. Mais um sábado, mais um final de semana que chega pra gente, né, pessoal? Vamos aproveitar bastante, né? Descansar o nosso corpo, preparar-nos para a semana que vai se iniciar, né? Então vamos lá, com muita fé, muito amor, muita esperança no coração. E vamos com os nossos grãozinhos no caminho de hoje, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Guardai-vos de alguém que vos seduza, porque vários virão sob meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser: O Cristo está aqui ou está ali, não o creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Muito bem. Reconhece-se a árvore pelo fruto. O que isso quer dizer? Reconhece-se o seu coração por aquilo que você mostra ser. Reconhece-se o homem de bem pelo que ele produz de bem, e o homem de mal porque ele produz no que ele produz de mal. Que árvore nós estamos sendo? Que frutos nós estamos deixando? É o caso a se pensar, né? Nós estamos sendo uma árvore que está produzindo boas coisas, que está praticando o bem, né? Ou nós estamos produzindo coisas ruins, deixando exemplos ruins, praticando o mal. Temos que analisar bastante isso no nosso dia a dia, porque nós, bom, eu pelo menos sou pai, sou avô, né? Então, o que nós estamos deixando de exemplo para os nossos filhos, o que nós queremos que os nossos frutos sejam bons ou sejam ruins, que nós estamos deixando a cada um de exemplo nosso e deixando para a humanidade, para a terra, né, como fruto. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Para a gente ter a certeza de chegar do outro lado, quando do nosso desencarne, com a consciência tranquila. Eu fui uma boa árvore, eu deixei bons frutos, eu plantei, reguei, fiz crescer e colhi os frutos de minha árvore, né? Então vamos lá, vamos pensar nisso, né, pessoal? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 1 ainda, no livro 2, Origem e Natureza dos Espíritos, falando sobre o perispírito, não. Hoje nós vamos falar sobre as diferentes ordens de espíritos, na questão 96 e 97. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. A questão 97.
Existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se consideramos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a três principais. Podem se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Bom, eu acho que quem está aqui na Terra ainda, com raríssimas exceções, está nessa terceira ordem, né? Dos espíritos imperfeitos. Porque nós somos muito ligados à matéria, às coisas da Terra, né? Nós temos alguns entre nós aqui, né, que estão na metade da escala, que são os da segunda ordem, encarnados ainda, porque se preocupam sempre com o bem. Aqueles que vivem, né, preocupados com o bem. E nós perdemos um grande, né, que foi o Chico, perdemos, entre aspas, né, que estava aqui com a gente, que era o Chico, que a vida dele era viver para o bem, fazer o bem para todos, né? Esse era um espírito de segunda ordem, não era um espírito puro ainda, mas era um espírito de segunda ordem. É um espírito que vivia preocupado com o bem do próximo. E nós vamos chegar lá, né, com muita luta, com muita paz no coração, muita paciência e praticando cada dia mais a lei de amor, nós vamos chegar lá. Tudo no tempo certo, né? Então é isso aí. Nossas leituras foram essas. Eu espero que tenha sido útil para alguém, né? Para nós. Para mim foi útil, mais uma vez. Graças a Deus. E desejo a todos um ótimo final de semana, né? Com muita paz, luz, amor, alegrias, saúde. Tá bom? Até segunda-feira, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.